sabemos que Jesus foi o apóstolo, Nosotros sabemos que Jesús fue el apóstol, mas também o profeta e o mestre. mas también el profeta y el maestro. Ele é o evangelista e o pastor. Él era un evangelista y el pastor. E agora ele está treinando os seus discípulos em como pastorear o rebanho. Y ahora él está entrenando a sus discípulos cómo pastorear el rebaño. Jesus foi o modelo ideal em como relacionar os ministérios. El Señor fue el modelo ideal de cómo se pueden relacionar los ministerios. Nós precisamos nos voltar sempre para Ele, Nosotros necesitamos siempre volvernos a Cristo para também aprender como desenvolver os ministérios entre rebanho. para también aprender cómo desenvolver los ministerios entre el rebaño. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Nosotros somos ovejas de su rebaño Carecemos tanto de sermos pastoreados por Ele. y necesitamos tanto de ser pastoreados por Él. Normalmente somos desequilibrados. Normalmente somos O desequilibrados. evangelista é aquele que se deixar e quer tacar fogo nas cadeiras. El evangelista es aquel que si lo dejamos va a echar fuego entre las sillas Vai querer que todo mundo vá para a rua pegar o evangelho. y va a querer que todos salgamos a la calle a predicar el evangelio. E eles estão certos. Y ellos están en lo cierto. Mas os mestres são aqueles que estão sempre percorrendo nas escrituras Mas los maestros son aquellos que están siempre recorriendo las e escrituras vão querendo nos segurar em todo o tempo para ensinar as escrituras. y van queriendo en todo momento tratar de enseñar siempre las escrituras. Gosto muito dos livros de notas tão explicativas. Les gustan los libros y les gustan las notas de explicación. Os profetas estão sempre transitando nos céus. Los profetas siempre están transitando en los cielos. Eles querem encontrar aquelas revelações para trazerem para nós. Ellos quieren encontrar aquellas verdades o revelaciones para traerlas para nosotros. Os apóstolos são aqueles que sempre são enviados. Los apóstoles son aquellos que siempre están saliendo, siendo Eles enviados. plantam igrejas e procuram ordenar a igreja. Ellos plantan iglesias y procuran ordenar aquellas iglesias. Eles estão sempre zelando pelo equilíbrio do ministério da palavra. Ellos siempre son muy celosos en cuanto al equilibrio en la palabra. E os pastores estão entre ovelhas. Los pastores están entre las Eles ovejas. não têm tantos cheiros de livros, Ellos no huelen tanto al libro, mas eles amam o rebanho. mas ellos aman el rebaño. Nós precisamos do equilíbrio. Nosotros necesitamos el equilibrio. Somente o Senhor pode trazer equilíbrio para nós. Solamente el Señor puede traer equilibrio para Em nosotros. Efésios 4:11 Y en Efesios 4:11 diz que o Senhor nos presenteou com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. dice que el Señor nos dio apóstoles, profetas, maestros, pastores y Para evangelistas aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. para el perfeccionamiento de los santos en la obra del ministerio. O ministério deles não é substituir o corpo de Cristo. El ministerio de ellos no es sustituir el cuerpo de Cristo. A gente se acostumar a ouvir sempre mensagem é uma anormalidade. Hay personas que se acostumbran solamente a escuchar mensajes como algo normal. Mas esses ministérios foram dados para nos treinar, nos equipar para cumprir o nosso ministério. Mas estos ministerios son dados para entrenarnos, para perfeccionarnos, para cumplir el ministerio. Nós temos um grave problema hoje. Nosotros tenemos un grave problema hoy. Nos acostumamos a congregar um dia da semana ou dois Nos acostumbramos a congregarnos un día de la semana para ouvir irmãos que trazem boas mensagens para nós. para oír hermanos que traen un buen mensaje para nosotros. E quando isso acontece, nos atrofiamos. Pero cuando solo esto acontece, nos atrofiamos. Pense um pouco. Piense un poco. Por que o Senhor daria evangelistas à igreja ¿Por qué el Señor daría evangelistas a la iglesia se nós já fomos evangelizados? si nosotros ya fuimos evangelizados? Eu penso que tem dois motivos, pelo menos. Yo pienso que hay por lo menos dos motivos. Precisamos ser reevangelizados novamente Precisamos o necesitamos a veces ser reevangelizados nuevamente com o evangelho do reino, con el evangelio del reino, porque às vezes estamos sendo moldados por um outro evangelho porque a veces estamos siendo moldeados por otro evangelio que não está promovendo o reino de Deus, que no está promoviendo el reino de Dios, mas o contentamento humano. más el contentamiento del disfrute humano. E precisamos, por outro lado, Y necesitamos, por otro lado, ser treinados a como pregar o evangelho. ser entrenados para cómo predicar el evangelio. O David Livingstone, que foi missionário enviado para a África, David Livingstone, que fue un misionero enviado para el África, ele disse que Deus só teve filho e fez dele missionário. que Dios solo tuvo un hijo y hizo de él un gran misionero. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX,
Ele dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Él decía, todo misionero, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. O normal de um cristão é pregar o evangelho. Lo normal de un cristiano es predicar el evangelio. No mínimo, amar as pessoas e orar por elas. Lo mínimo, amar a las personas y orar por ellos. Nós não podemos ser como agentes secretos. Nosotros no podemos ser agentes secretos. Às vezes moramos num bairro ou trabalhando em lugares por anos A veces viviendo en un barrio, trabajando en un lugar por años, e as pessoas não sabem que somos cristãos. y las personas no saben que somos cristianos. Na minha casa, como sempre tive 4 mulheres, En mi casa yo siempre tuve 4 mujeres, a esposa e 3 filhas. la esposa y 3 hijas. Calma aí, gente. Miren ahí, hermanos. E antes de chegar em casa, eu falava meia hora, 40 minutos antes. Y yo antes de llegar a la casa miraba media hora, 40 minutos antes. E falava: gente, procura na bolsa a chave da casa. Entonces yo decía, gente, procuren la bolsa A chave da casa para o ele. la llave de la casa. Porque na bolsa da mulher costuma ter tudo. Porque en el bolso de la mujer hay muchas cosas. E às vezes é difícil achar a chave da casa. Y a veces es difícil hallar el bolso de la Aí casa. ficamos La na llave de la entrada casa. lá esperando um bom tempo. A veces quedamos en la puerta de la entrada un buen tiempo. Mas isso é problema dos brasileiros. Vocês não têm isso. Mas ese es problema de las brasileras. Ustedes no tienen ese problema aquí. E observamos que tem muitas coisas na bolsa de uma mulher cristã, Y a veces observamos que la mujer tiene muchas cosas en el bolso, mas não tem um folheto evangelístico. mas no tiene un folleto evangelístico. Os carros dos varões não têm um folheto evangelístico. Los carros de los varones no tienen folletos evangelísticos. Eu não estou dizendo que todos são assim, Yo no estoy diciendo que todos son así, mas a maioria de nós somos assim. mas la mayoría de nosotros somos así. Então precisamos do ministério do evangelista Entonces necesitamos el ministerio de los evangelistas para pregar novamente o evangelho do reino a nós, para predicar nuevamente el evangelio del reino a nos nosotros ensinar a viver para a glória de y Deus enseñarnos a vivir para la gloria de e Dios. também a como evangelizar as Y pessoas. también cómo evangelizar a las personas. Quando nós não pregamos o evangelho Cuando nosotros no predicamos el e evangelio não temos filhos na fé, y no tenemos hijos en la fe, às vezes somos como aquele casal que se tornou idoso somos como aquel matrimonio que ya siendo ancianos, e porque não tem filhos, como no tienen hijos, passam a ter muitas crises entre si. pasan a tener muchos problemas entre sí. Eu não estou querendo dizer que todos que não têm filhos têm crise, Yo no estoy diciendo que todos los que no tienen hijos tienen crisis, mas se não houver maturidade, um passa a enfatizar as fraquezas do outro. mas si no hay madurez, el uno va a pasar a enfatizar en las debilidades del otro. Que bom quando temos filhos, Entonces, qué bueno cuando tenemos hijos, porque agora a atenção dos pais volta para os filhos. porque la atención de los padres se dirige a los hijos. E bom quando há netos, Qué bueno cuando hay nietos, porque os netos trazem um novo vigor para os anciãos. porque los nietos traen una nueva alegría para los abuelos. Claro, a questão é que eles se tornam adolescentes El problema es que los abuelos se tornan jovencitos e às vezes dão mais trabalho que as crianças. y a veces se vuelven más problemáticos que los niños. Mas é uma maneira do Senhor revigorar nossas forças. Mas es una manera en que el Señor le da nuevas fuerzas. Isso é uma ilustração para a igreja. Y eso nos ilustra un poco asuntos de la iglesia. Quando não pregamos o Evangelho Cuando no predicamos el Evangelio e não há novos cristãos na fé, y no hay nuevos cristianos en la fe, ficamos pregando a palavra uns para os outros por muitos anos. quedamos predicando la palabra el uno para el otro por muchos E años passamos a observar as debilidades uns dos outros. y pasamos a observar la debilidad los unos con los otros. Passamos a ter muitas crises. Pasamos a tener muchas A crisis. igreja se torna um foco de problemas. La iglesia se vuelve un foco de E problemas acostuma a viver essa cultura de problemas. y acostumbra a vivir una cultura de problemas. Algo está errado. Y algo está equivocado. Precisamos voltar os olhos ao nosso Senhor Y necesitamos volver los ojos al para Señor entender um pouco da missão de pregar o Evangelho. para entender un poco la misión de predicar el Ele Evangelio. falou: ide por todo mundo, Él habló, ir por todo el mundo pregar o Evangelho a toda criatura. y predicar el Evangelio a toda criatura. Nós temos muitas partes nos 4 evangelhos que entendemos que são para nós, Nosotros tenemos muchas partes en los 4 evangelios que entendemos que son para nosotros. mas às vezes achamos que o ide foi só para os apóstolos. Mas a veces pensamos que ese ir solo fue para los apóstoles. Mas não é verdade isso. Mas esto no es verdad. A grande comissão é para todo o povo de Deus. La gran comisión es para todo el pueblo de Dios. Teve um missionário chamado William Carey.
Había un misionero llamado William Carey e ele disse que a obra de Deus é feita por aqueles que são enviados, y él dice que la obra de Dios es hecha por aquellos que son enviados, pelos joelhos daqueles que oram por las rodillas de aquellos que oran e as mãos daqueles que ofertam. y las manos de aquellos que ofrendan. Ou seja, mesmo que alguns não são enviados, O sea, aunque algunos no sean enviados, todos nós precisamos ser de alguma forma missionários. todos nosotros necesitamos de ser de alguna forma misioneros. Precisamos ser uma igreja missionária, Necesitamos ser una iglesia misionera, uma igreja que investe em missões. que una iglesia que invierte en misiones. Tire os seus olhos dos problemas Quitemos los ojos de los problemas e foquemos na expansão do reino de Deus. y enfoquémonos en la expansión del reino de Dios. Isso gera vida e renova as nossas forças. Eso genera vida y renueva nuestras fuerzas. Até nisso precisamos vigiar, Hasta en eso necesitamos vigilar, porque às vezes estamos com muitos problemas, porque a veces estamos con muchos porque o problemas, nosso foco não é pregar o Evangelho, porque no nos estamos enfocando en predicar el e Evangelio porque não há novos convertidos, y por esto no hay nuevos não convertidos, temos cuidado de vidas. no tenemos cuidado de personas Que o Senhor tenha misericórdia de nós. y el Señor tenga misericordia de nosotros. Agora Jesus está treinando os discípulos. Ahora Jesús está entrenando a sus Se discípulos. pudermos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, Si pudiéramos leer los evangelios considerando que Jesus está treinando os discípulos, pensando que Jesús está entrenando a sus discípulos e a gente se colocar nesse contexto, y nosotros nos colocamos en este contexto, também veremos que precisamos ser treinados. también nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser entrenados. Jesus não ensinou nada Jesús no enseñó nada que não tivesse o propósito de ser praticado. que no tuviese el propósito de ser practicado. A maneira dele ensinar era fazendo, La manera de él enseñar era haciendo cosas, não era simplesmente falando. no era solamente hablando. Ele envolvia as pessoas no seu ministério. Él envolvía a las personas en su ministerio. Ele está treinando discípulos. Él está entrenando discípulos. Agora esse texto é tão maravilhoso. Ahora este texto es tan maravilloso. Vamos considerar um pouco ele, Mateus 9, 35 a 38. Vamos a considerarlo un poco nuevamente. Mateo 9, verso 35 al 38. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ele está sempre em movimento, Él siempre está en movimiento, mas ele se apresenta como um mestre e como um evangelista. mas aquel se presenta como un maestro y un evangelista. Ele está ensinando nas sinagogas. Él está enseñando en las sinagogas, Aí está o povo de Deus. ahí está el pueblo de Dios, Mas ele também está pregando o evangelho do reino. mas ahí también está predicando el evangelio. E aí estão a multidão. Y ahí está la multitud. Então ele está também curando as pessoas de toda sorte de enfermidade. Y Él está también curando a las personas de todo tipo de enfermedad. Quase sempre o ministério de cura Casi siempre todo ministerio de sanidad tem relação com o ministério evangelístico. tiene relación con el ministerio de la predicación del evangelio. Então, quando Jesus fala, ir por todo mundo e pregar o evangelho, Entonces, cuando Jesús habla, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, eu dou a vocês poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. yo a ustedes les doy poder para sanar enfermos y expulsar Vocês vão demonios. pisar serpentes e escorpiões. Ustedes van a pisar serpientes y escorpiones. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano ao mundo. Si beben alguna cosa mortífera, no les hará daño. Ou seja, o poder que o Senhor deu para operar os milagres O sea, el poder que el Señor les dio para operar milagros aconteceria enquanto eles estivessem pregando o evangelho. sucedería cuando ellos estuvieran predicando el evangelio. Muitas vezes nos perguntam por que não temos tantos milagres hoje. Muchas veces nos preguntan por qué no tenemos tantos milagros hoy. É porque esses milagres são para confirmar o evangelho. Es porque estos milagros son para confirmar el evangelio. Mas se nós ficamos trancados e não pregamos o evangelho, Mas si nosotros estamos parados y no estamos predicando el é evangelio, como se estivéssemos amarrando, retendo a mão do Senhor. es como si estuviéramos atando la mano del Señor. O Senhor continua operando milagres El hoje, Señor sigue continuando operando milagros mas hoy, Ele usa aqueles que pregam o evangelho. mas Él usa generalmente a aquellos que predican el O evangelio. Senhor não nos salvou para viver uma vida cômoda, El Señor no nos salvó para vivir una vida mas cómoda, infelizmente a igreja se tornou um esconderijo de pessoas egoístas. mas infelizmente la iglesia se volvió un refugio de personas As egoístas. pessoas estão pensando como viver melhor nessa terra, Las personas viven pensando cómo vivir mejor en esta tierra, mas esse não é o nosso chamamento.
Mas eso no es nuestro llamado. Fomos chamados para a glória de Deus. Somos llamados para la gloria de Quando Dios. olhamos, o Senhor está cheio de compaixão. Cuando miramos al Señor estamos llenos de Seu compasión. coração tem dor pelos perdidos. Su corazón se conduele por los perdidos. Agora Ele habita em nós. Ahora Él está entre nosotros. Sua compaixão continua. Su compasión continúa. Mas Ele quer expandir essa compaixão através da igreja. Mas Él quiere expandir esa compasión a través de su Então Ele iglesia. nos chama também a pregar o Evangelho. Entonces Él nos llama también a predicar el Em Evangelio. seguida, Ele coloca os seus olhos na multidão. Enseguida Él coloca sus ojos en la multitud. Você pode imaginar uma grande multidão seguindo o Senhor. Usted se puede imaginar una gran multitud siguiendo al Señor. Havia momentos que as multidões acabavam se atropelando umas às outras. Había momentos que la misma multitud terminaba atropellándose la una con la otra. Jesus se compadeceu delas, Jesús se compadeció de ellas, porque eram como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estavam aflitas e exaustas. Estaban afligidas y exhaustas, desamparadas. Poderíamos perguntar como pode falar que são ovelhas que não têm pastor. Podríamos preguntar, ¿cómo eran ovejas que no tenían pastor? Se o sumo pastor está no meio delas. Si el sumo pastor está en medio de ellas, Aí está Jesus. ahí está Jesús. Mas aqui Ele está mostrando para nós Mas Él está mostrándonos a nosotros que um evangelista pode pregar para uma multidão, que el evangelista puede predicar para una multitud, mas um pastor não consegue apacentar uma multidão. mas un pastor no va a conseguir pastorear una multitud. Nem Jesus fez isso. Ni Jesús hizo eso. Ele apacentou os 12, Él pastoreó los 12, ele apacentou algumas mulheres, él pastoreó algunas mujeres, algumas irmãs em Betânia. algunas hermanas en Betania. Ele tinha digamos, um círculo de relacionamento mais íntimo. Digamos que él tenía como un círculo más íntimo E ali ele estava como pastor. y ahí él estaba pastoreando. Ele sabia o nome de todas elas e as necessidades de todas Él elas. sabía el nombre de ellos y las necesidades de ellos. Mas a esfera mais ampla do seu ministério Mas la esfera más amplia de su ministerio não era pastoral, no era el pastorado, era evangelístico. era evangelismo. Às vezes como profeta e até como mestre. A veces como maestro y a veces como profeta. Mas gastar tempo olhando nos olhos, escutando as pessoas, Mas invertir tiempo mirando a las personas a los ojos y gastando tiempo esse é con ellas, o ministério pastoral. ese es el ministerio pastoral. Agora Jesus expressa uma grande compaixão. Ahora Jesús nos muestra una gran compasión. As pessoas estavam aflitas e Las exaustas, personas estaban afligidas y exhaustas, como ovelhas que não têm pastor. como ovejas que no tienen pastor. Quem eram essas pessoas? ¿Quiénes eran estas Elas personas? estavam debaixo da liderança dos judeus. Ellas estaban debajo del liderazgo de los judíos. Você se lembra do primeiro texto que lemos hoje de manhã? Ustedes recuerdan el primer texto que leímos hoy en la mañana. Aquela liderança de Israel, Aquellos líderes de Israel, eles liam a palavra profética a cada sábado, ellos leían la palabra profética cada sábado, mas não conheciam a Jesus nem o espírito da palavra. mas no conocieron a Jesús ni el espíritu de la palabra. Então agora tudo que eles faziam gerava um peso para as ovelhas. Ahora todo lo que ellos hacían generaban un peso, se volvía un peso para las ovejas. Psicologicamente elas estão exaustas. Psicológicamente ellas estaban exhaustas. Suas mentes estão perturbadas. Sus mentes estaban perturbadas. Elas não conheciam o bom pastor. Ellos no conocían el buen pastor. Porque Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Jesús habló, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, Eu vou aliviar vocês. yo voy a darles descanso. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mi fardo, mi yugo es leve, E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. y ustedes van a encontrar descanso para sus almas. Então aquela liderança que não conhecia o sumo pastor, Entonces aquellos líderes que no conocían al sumo pastor, eles enfatizavam um tipo de ministério ellos enfatizaron un tipo de ministerio descontextualizado da necessidade do rebanho. descontextualizado de las necesidades del rebaño. Que perigo que é isso? Qué peligro que es esto. Jesus está dizendo que elas são como ovelhas que não têm pastor. Jesús está diciendo que ellos son como ovejas que no tienen O pastor. povo de Deus estava assim naquela época. El pueblo de Dios estaba así en aquella época. E será que na nossa época é diferente? ¿Será que en nuestra época es diferente? Como temos visto o povo de Deus exausto, cansado, ¿Cómo hemos visto el pueblo de Dios exhausto, cansado, afligidos? mas eles estão congregando e estão ouvindo a palavra. Y ellos se están congregando, están oyendo la palabra. Mas o problema é a falta do espírito pastoral.
El problema es la falta de espíritu pastoral. Meio de ministério que apacenta o rebanho, En medio del ministerio que apacienta y cuida el rebaño, enquanto outros ministérios estejam trabalhando. en cuanto otros ministerios están trabajando. Então Jesus faz um desafio para os seus discípulos. Entonces Jesús hace un desafío para sus discípulos. Ele abre o seu coração Él abre su corazón e diz: a seara na verdade é grande, y dice: a la verdad la mies es mucha, mas são poucos trabalhadores. a los obreros pocos. Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ele não fabricou obreiros, Él no fabricó ele não obreros, empurrou as pessoas. Él no empujó a las personas. Ele mostra a necessidade, Él muestra la necesidad, mas fala: vamos orar. mas dice: vamos a orar. Vamos buscar a resposta naquele que é o dono da obra. Vamos a buscar la respuesta en aquel que es el dueño de la obra. Hoje nós precisamos ver que a seara é tão grande. Hoy necesitamos ver que la mies es mucha, São poucos também os trabalhadores. son pocos los obreros. É interessante que muitos, quando lêem esse texto, Es interesante que muchos cuando leen este pasaje, eles acreditam que quando o Senhor fala para que ore para que o Pai ou o dono da seara envie mais trabalhadores, ellos entienden que cuando el Señor dice que oremos para que Él envíe obreros, seriam mais evangelistas, serían más evangelistas, mais missionários para pregar o Evangelho. más misioneros. Mas se você lê o texto, Mas si usted lee el em texto, seu contexto, en su o contexto, problema é que havia falta de pastores. el problema era que había escasez de pastores. Jesus é o evangelista Jesús era el e é evangelista também o pastor. y es también pastor. Milhares de pessoas estavam ouvindo o Evangelho, Miles de personas estaban oyendo el mas não evangelio, havia quem pastoreasse. mas no había quien los cuidase. Então o texto poderia ser lido Entonces el texto podría ser leído, numa paráfrase: parafraseado: orai ao Senhor da seara para que envie pastores para apacentar as ovelhas. orar al Señor de la mies para que Él envíe pastores para aposentar las ovejas. Então ele pede os discípulos para orar, Entonces Él pide a los discípulos para orar, os discípulos oram, los discípulos oran Deus responde a oração. y Dios responde a la oración. Então chegamos ao capítulo 10. Entonces llegamos al capítulo 10. Jesus enviou esses 12, Jesús envía ahora a los 12. ou seja, Jesus mostrou a necessidade, Jesús mostró la necesidad, encarrega o seu discípulo a orar encarga a los discípulos a orar e Deus respondeu. y Dios respondió. E quem são os trabalhadores que Deus enviou? ¿Y quiénes son los trabajadores que Dios envió? Os próprios discípulos que oraram. Los propios discípulos que oraron. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Parece que deveriam vir obreiros de muito longe, Parece ser que deberían venir obreros de muy lejos, pessoas muito preparadas. personas muy preparadas. Mas o Senhor mostrou que eram eles mesmos, pessoas simples, Mas el Señor mostró que eran ellos mismos, personas simples, desde que eles se colocassem na mão do Pai. estos que se colocaron en la mano del Padre. Então Jesus deu orientações para eles. Entonces ahora el Señor les da recomendaciones Não a tome o ellos. caminho que leva aos gentios, Ahí en el verso 5: por camino de gentiles no vayáis, nem entre nas cidades dos samaritanos, y en ciudad de samaritanos no mas de entréis, preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. São ovelhas, Son ovejas, mas estavam perdidas, mas estaban perdidas, estavam desagregadas, estaban, enterradas, estaban desterradas, exaustas, sobrecarregadas. exhaustas, desamparadas. Às vezes somos assim, A veces estamos así, estamos no meio de uma multidão, estamos en medio de la multitud, mas nos sentimos só mas nos sentimos solos e não somos pastoreados. y no somos cuidados. Não temos amigos, No tenemos as amigos, pessoas não nos ouvem. las personas no nos oyen, Apesar de ouvir tudo que a falamos, pesar de oír todo lo que hablamos, não percebe de fato a necessidade interior. no perciben de hecho la necesidad interior. O pastoreio requer tempo. El pastorado requiere tiempo. Os irmãos que são casados sabem do que eu vou falar. Los hermanos que son casados saben lo que les voy a hablar. Às vezes a esposa fala 1 hora, 2, 3, A veces la esposa habla 1 hora, 2 o 3, mas o que ela de fato quer falar mas ella de hecho quiere hablar são 1 minuto depois de 3 horas. solo 1 minuto después de 3 horas. Aquelas palavras finais lá. Aquellas palabras finales. Segundo os psicólogos, Según los a psicólogos, mulher pode falar até 25.000 palavras por dia. la mujer puede hablar hasta 25.000 palabras por día. Mas às vezes o que elas querem e precisam falar
Mas a veces lo que ellas quieren y desean hablar está no mais profundo do coração. está en lo más profundo del corazón. E sua maior necessidade Y su mayor necesidad é que o marido dê atenção para ela. es que el marido ponga atención a ellas. O ministério pastoral é algo parecido. El ministerio pastoral es algo parecido, Requer muito tempo. requiere tiempo, Até entender a dor da ovelha. hasta entender el dolor de la persona E o seu coração ser destravado. y su corazón ser abierto. E então pode aplicar o alimento necessário para Y ahí se puede aplicar el alimento o necesario, remédio necessário. el remedio necesario. Mas se não tiver paciência e tempo, Mas si no hay paciencia y tiempo, então não há apacentamento. entonces no hay apacentamiento. O que Jesus está dizendo Lo que Jesús está é que diciendo aquela liderança judaica não pastoreava ovelhas. es que aquellos líderes judíos no pastoreaban las ovejas. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Ellos solo colocaban fardos, yugos pesados sobre las Elas até ovejas. querem agradar a Deus, Ellos hasta querían agradar a Dios, mas as ovelhas não conseguem fazer o que eles estão falando. mas las ovejas no conseguían hacer lo que ellos estaban hablando. Então, que crise quando você tem uma liderança Entonces, qué crisis cuando usted tiene un liderazgo que estão nos empurrando para fazer algumas coisas, que nos empuja a hacer cosas, mas não conseguimos fazer porque somos ovelhas. mas no conseguimos hacerlo porque somos ovejas. Existe um abismo entre o ensinamento e o apacentamento. A veces existe un abismo entre la enseñanza y el pastoreado. Esse é um grande desafio do nosso Y tempo. tenemos este gran desafío en nuestro Então tiempo. Jesus pede para eles orarem, Entonces Jesús pide para ellos orar, Deus ouve a oração Dios oye la oración e eles são a resposta. y ellos son la respuesta. Hoje precisamos orar. Hoy necesitamos orar. Ah, Senhor, tua seara é tão grande. Ah, Señor, la mesa es tanta. Envie trabalhadores para a tua seara. Envía obreros para tu mesa. Talvez a maior crise entre nós Tal vez la mayor crisis entre nosotros é a falta de pastores. la falta de pastores. Muitos estão colocando a atenção nos mestres. Muchos están poniendo la atención en los maestros. Inclusive, existem congregações inteiras Existen inclusive iglesias que enteras estão se acostumando a ver os mestres no YouTube ou na internet. que se acostumbran a ver maestros en YouTube y en internet. Estão atrás de grandes homens conhecedores da Bíblia. Están detrás de grandes hombres que conocen la Biblia. E sem se dar conta, Y sin darse cuenta, eles desprezam os pastores da sua localidade. ellos desprecian a sus pastores locales. Às vezes não querem ouvir o que os pastores estão ensinando, Aquellos a veces no quieren oír lo que los pastores están porque a enseñando, expectativa deles são aqueles grandes homens que estão vendo no YouTube. porque la expectativa son aquellos grandes hombres que estaban viendo en YouTube. Se torna uma igreja cibernética. Se vuelven una iglesia cibernética. Vocês me entendem? ¿Ustedes me entienden? Hoje também temos essa crise. Hoy también tenemos esta crisis. Mas na hora que surgem os problemas, Mas la hora que vienen los problemas, aqueles grandes mestres da internet nem sabem que você existe. aquellos grandes maestros de internet ni saben que usted existe. E quem vai acudir você na sua necessidade Quien va a acudir a usted en su são necesidad aqueles pastores simples da sua cidade, son aquellos pastores simples de su ciudad, que às vezes você não dá valor nenhum. que a veces usted no valora. Então Jesus está corrigindo essas coisas. Entonces Jesús está corrigiendo estas E nós cosas. precisamos de equilíbrio. Y nosotros necesitamos de equilibrio. Procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procure, busque las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muitos irmãos estão hoje na casa de Israel, no seio da igreja, Muchos hermanos están en la casa de Israel, mas estão como ovelhas perdidas sem pastor. mas están como ovejas perdidas. Há uma grande crise. Hay una gran crisis. E o Senhor fala: vocês vão pelo caminho e preguem que está próximo o reino dos céus. Ustedes vayan por el camino y prediquen diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. E não discutam coisas. No discutan cosas. Não queiram entrar em especulação. No entren en asuntos especulativos. Não entre em assunto que vai gerar polêmica. No entren en asuntos que van a generar polémica. Apacente as ovelhas. Apaciente las ovejas. Alivie os seus fardos. Alivie sus faltas. Ame as pessoas. Ame a las personas. Pregue que o reino está próximo. Predique que el reino está cerca. Precisamos nos ajudar a olhar o reino dos céus. Necesitamos ayudar a mirar el reino de los cielos. Chegamos no versículo 11 e 13. Llegamos ahora al versículo 11 y Em 13. qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, perguntem quem nelas é digno. pregunten en ellas, informaos quién en ellas sea digno. Capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 11.
Procure quem são as pessoas dignas, Busquen las personas que son dignas, para vocês terem ali uma base de apacentamento, para ustedes tener allí una base para apacentar, para pregar o evangelho e apacentar. para predicar el evangelio y apacentar. Se vocês acharem essas pessoas dignas, Si ustedes hallan esas personas dignas, fiquem ali até sair daquele lugar. quédense ahí hasta salir de aquel lugar. Se a casa for digna, Si la casa es digna, olha que isso. Precisamos encontrar casas dignas, oh, mire esto, necesitamos encontrar aquí casas dignas, porque as ovelhas que estão aflitas, porque las ovejas que están afligidas, elas não estão procurando grandes mestres. ellas no están procurando grandes maestros, Elas já foram feridas por muitos líderes. ellas habían sido heridas por muchos Elas líderes, estão procurando pais e mães, ellas están procurando padres, madres, irmãos e irmãs. hermanos y hermanas. Quando os discípulos perguntaram, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vamos ganhar? Cuando los discípulos preguntaron al Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a obtener? Não há ninguém que tenha deixado tudo Y el Señor le responde, no hay ninguno que no haya dejado que todo, não ganhe 100 vezes mais nessa vida. que no recupere o gane 100 veces más en esta vida, Em casas, pais, mães, irmãos e irmãs. en casas, padres, hermanos y A hermanas. promessa do Senhor é que aquele que deixar tudo para segui-lo La promesa es que aquel que deja todo para seguir vai encontrar muitas casas, va a encontrar muchas casas, muitos modelos de pais e mães saudáveis. muchos modelos de padres y madres saludables. Hoje a sociedade está com a família, as famílias desintegradas, Hoy la sociedad está con una serie de familias desintegradas, destruídas. destruidas. Quantos jovens, crianças ¿Cuántos jóvenes, niños estão apavorados, inclusive sofrendo abuso sexual dentro de casa? están aterrorizados, incluso sufriendo abusos dentro de casa? Quantos casamentos estão sendo dissolvidos? ¿Cuántos matrimonios están siendo disolvidos? Você acha que essas pessoas estão atrás de um grande líder? ¿Usted entiende que esa persona está buscando un grande líder? Elas não estão. Ellas no lo están. O que elas estão procurando? Ellas que están buscando. Elas estão procurando paternidade espiritual. Ellas están buscando un cuidado Um espiritual. lugar onde elas possam ser amadas e respeitadas. Un lugar donde ellas puedan ser amadas y É respetadas. muito bom quando convidamos as pessoas para o nosso local de reunião Es muy bueno cuando invitamos a las personas a nuestro lugar de e reunión. encontramos uma grande congregação. Encontramos una grande congregación. Mas isso não vai resolver o problema delas. Mas esto no va a resolver inicialmente Elas el problema de precisam ellas. encontrar famílias estruturadas, Ellas necesitan encontrar familias onde de fato haja amor. donde de hecho haya verdadero amor. Minha filha mais nova levava várias colegas lá em casa. Mi hija más joven llevaba algunas compañeras a la casa. Eram colegas de escola. Eran compañeras del colegio. Eram mocinhas, Eram- meninas novas. Eran bien jovencitas. E depois elas falavam para minha filha: Y después ellas hablaban para mi hija. vocês comem na mesa? Ustedes comen en la mesa, Seu pai conversa com vocês. su papá habla con ustedes, Vocês prestam atenção uns nos outros. ustedes se ponen cuidado los unos a los otros, Vocês se amam. ustedes se aman. Na minha casa isso não existe. En mi casa eso no existe. Quantos problemas essas jovens tinham? ¿Cuántos problemas esas jóvenes Nem tenían? sequer pregamos o evangelho ainda. Ni siquiera predicamos el Mas evangelio, só pelo impacto da família, mas solo por el impacto de la familia. elas falavam alguma coisa diferente tem aqui. Ellas decían algo diferente sucede aquí. E agora elas queriam voltar. Ahora ellas querían volver. Ou seja, o Senhor está dizendo, quando vocês forem pregar o evangelho, O sea, cuando el Señor está diciendo, cuando ustedes vayan a predicar el evangelio, procurem casas dignas. busquen casas dignas. Se aqui na cidade a obra de Deus vai se multiplicar, Si aquí en la ciudad la obra de Dios se va a multiplicar, o segredo é encontrar casas el dignas. secreto también va a estar en encontrar casas Porque dignas. você prega o evangelho, Porque usted predica el evangelio, mas são as famílias saudáveis que se tornam o curral das ovelhas, mas son las familias saludables las que se vuelven el corral de las onde ovejas, elas podem ser amadas e alimentadas. donde ellas pueden ser amadas y alimentadas. Ali as irmãs e os irmãos mais velhos Allí las hermanas mayores y los hermanos podem abraçar as ovelhas como seus filhos e filhas. pueden abrazar a las ovejas como hijos o hijas. Elas podem achar descanso, encontro, compreensão. Ellas pueden hallar descanso, comprensión, cuidado. Mas imagine que você entra numa casa Mas imagine que usted entra en una casa e aquela casa está dividida. y aquella casa está dividida. Jesus falou que uma casa dividida contra si mesmo, Jesús habló que una casa dividida contra sí misma ela não vai prevalecer.
ella no va a prevalecer. Então todo o seu ministério poderá ser estragado, Entonces todo su ministerio va a ser interrumpido porque você está numa base que está contaminada. porque su base está contaminada. Nós precisamos de exemplos, de referências. Nosotros necesitamos de ejemplos, referentes. No século XIX para XX, En el siglo XIX para el XX existiu um expositor da Bíblia chamado Kenneth Morgan. existió un expositor de la Biblia llamado Campbell Morgan. Ele foi considerado o príncipe dos expositores das Escrituras. Él fue considerado uno de los príncipes de los expositores de las Escrituras. Foi ele que introduziu Martin Lloyd Jones na capela de Westminster. Él fue el que introdujo a Martin Lloyd Jones en la capilla de Westminster, Em Londres. en Londres. Lloyd Jones foi considerado o último dos puritanos. Lloyd Jones fue considerado el último de los Talvez o puritanos, maior mestre do século XX na Europa. tal vez el mayor maestro del siglo XX en Então Europa. são grandes homens. Entonces eran hombres grandes. Mas o Kenneth Morgan falou: Mas Campbell Morgan habló, o Deus dos céus el Dios del cielo quer ser o Deus da sua casa. quiere ser el Dios de su casa. Porque às vezes falamos das grandezas do Deus dos céus, Porque a veces hablamos de las grandezas del Dios de los da cielos, obra de Deus la obra e de de Dios, tantas coisas. y de tantas cosas. Somos muito espirituais, Somos muy espirituales, mas esquecemos das coisas simples. mas nos olvidamos de las cosas simples. Que a verdadeira espiritualidade, Que la verdadera ela espiritualidad, vai descer e vai suprir todas as debilidades humanas. ella va a suplir y va a suplir todas las necesidades humanas. Ou seja, precisamos de uma espiritualidade humanizada. Necesitamos, o sea, una espiritualidad humanizada. E o ambiente mais propício para essa espiritualidade se manifestar Y el ambiente más propicio para que este tipo de espiritualidad se manifieste é a nossa casa. es nuestra casa. Ele também falou o seguinte: Ella también habló lo siguiente: todo ministério que Él, desenvolver qualquer serviço, todo ministerio que desenvuelva cualquier que servicio, não toma a família como base, que no toma la familia como base, ele está fadado ao fracasso. él está destinado al fracaso. São palavras seríssimas, Son palabras muy serias, mas esses homens acharam o equilíbrio mas estos hombres encontraron el equilibrio entre o ministério da palavra, entre el ministerio de la a palabra, família, la familia, o ministério pastoral. el ministerio pastoral. E nós devemos perceber isso. Nosotros debemos percibir esto. Quando Paulo vai orientar que presbíteros sejam confirmados Cuando Pablo iba a orientar de que ancianos fueran confirmados para poder liderar e apacentar o rebanho. para poder liderar y apacentar el Então, rebaño, em 1 Timóteo 3, vai falar das credenciais desses homens. en 1 Timoteo 3 él va a hablar las características de estos hombres. E ele começa logo dizendo Y él comienza a decir que governe bem sua própria casa. que gobiernan en su propia casa. Porque se alguém não cuidar da sua casa, Porque si alguien no puede cuidar bien de su como casa, terá cuidado da casa de Deus? ¿cómo va a poder cuidar de la casa de Dios? Então não é tanto o que você ensina, A veces no es tanto lo que usted enseña, mas é o que você é. es lo que usted es. Nós reproduzimos o que somos. Porque nosotros nos reproducimos E o que somos de fato é manifestado dentro da nossa casa. y lo que somos de hecho es manifestado dentro de nuestra Não casa. podemos ser anjos dentro de casa No podemos ser ángeles e dentro de casa demônios fora dela. y demonios fuera de ella. Uma vez uma mulher pegou toda a mudança da sua casa Una mujer tomó todo el trasteo de su casa e o caminhão parou em frente à igreja, entre aspas. y el camión paró frente a la iglesia, entre comillas, Começou a descarregar a mudança dessa família dentro da igreja. y comenzó a descargar todo el trasteo de la casa dentro de la iglesia. E alguém falou: o que é isso, irmã, que você está Y fazendo? alguien le dijo: ¿qué estás haciendo, mujer? Eu sou casado com aquele homem lá do púlpito. Y yo estoy casada con aquel hombre de allá en púlpito. Só que eu quero aquele homem que ele é aqui. Yo solamente que quiero que aquel hombre que está aquí, Eu não quero o que ele é na minha casa. yo no quiero el que es en mi casa. Então agora nós estamos descendo a um nível mais prático, Entonces ahora estamos descendiendo a asuntos muy para prácticos poder relacionar o ministério da palavra com o pastoral. para poder relacionar el ministerio de la palabra con el E pastoral nós entender que igreja que tem famílias fortes, y que nosotros entendamos que iglesias que tienen familias fuertes, então é uma igreja forte. entonces es una iglesia fuerte. Mas se nós não cuidarmos das famílias, Mas si nosotros no cuidamos de las familias, então seremos uma igreja muito problemática.
Entonces vamos a ser una iglesia muy problemática. E tudo que reproduzirmos Y todo lo que se reproduzca, será também multiplicação de problemas. y todo, entonces será también una multiplicación de problemas. Jesus está treinando os seus discípulos. Jesús está entrenando a sus discípulos. Procure casas dignas. Busquen casas dignas. Ali será o seu púlpito. Allí será su púlpito. As pessoas estão vendo o exemplo de vida. Allí las personas van a ver ejemplos con vidas. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Ustedes están entendiendo lo que Jesús está Se a hablando. casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Si la casa fuere digna, la paz de ustedes venga sobre ella. Ou seja, que haverá fluir de unção espiritual onde encontrar uma casa digna. O sea que habrá un fluir de unción espiritual donde viven casas dignas. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Si la casa no fuere digna, entonces la paz volverá sobre Ou ustedes. seja, o ministério não vai fluir ali. O sea, no va a fluir el ministerio. Às vezes a obra de Deus não prospera. A veces la obra de Dios no prospera E não é o diabo que está resistindo. y no es el diablo el que está resistiendo. Ele apenas está fortalecendo. Él apenas se está O fortaleciendo. que está impedindo a obra de Deus Lo que impide la obra de Dios são lares que estão desestruturados. son hogares que están desestructurados. Por exemplo, qual o último livro do Velho Testamento? Por ejemplo, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Qual é? ¿Cuál es? Malaquias. Malaquías. Temos 4 capítulos. Tenemos 4 E capítulos. como termina o final desse livro? ¿Cómo termina el final de ese libro? Ele vai dizer que eles precisam lembrar da lei de Moisés, o servo de Deus, Les va a decir que ellos necesitan recordar la ley de Moisés, el siervo que de ele deu Dios, no Monte Horebe, que él dio en el monte para Horeb, que todos pudessem observar. para que todos la puedan observar. E segue: eis que vos enviarei o profeta Elias, Y dice, y que yo les enviaría el profeta Elías, antes que venha o dia terrível do Senhor. antes que venga el día terrible del Señor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, Y él convertirá el corazón de los padres y los hijos, e dos filhos aos seus pais, y el de los hijos y sus para padres, que eu não venha e fira a terra com maldição. para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. Viria o ministério profético, Vendría el ministerio de los profetas 400 anos depois que Malaquias falou. 400 años después que Malaquías habló. Ministério poderoso no espírito de Elias. Un ministerio poderoso en el espíritu de Elías. Mas o seu ministério, a sua missão é preparar o caminho para a vinda do Senhor. Mas su ministerio era preparar el corazón de las personas para la E venida. como ele ia preparar? ¿Y cómo él vendría a preparar? Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Convirtiendo el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia Ou los seja, o que estava trazendo maldição para a terra naquele período, hijos. O sea, lo que estaba trayendo maldición para la tierra en aquel periodo, inclusive afetando o clima e fenômenos da natureza, inclusive afectando el clima y fenómenos de la naturaleza, era a desintegração dos lares. era la desintegración familiar. Hoje não é diferente. Hoy no es diferente. Então, às vezes orando, Senhor, prospera a igreja e aviva a tua obra. Entonces oramos, Señor, prospera tu iglesia y aviva tu Se obra. quisermos que de fato isso aconteça, Pero si queremos de verdad que esto suceda, temos que voltar para a origem dos problemas e tratar com eles. necesitamos volver al origen de los problemas y tratar con ellos. E a origem está na família. El origen muchas veces está en la familia. Precisamos desse ministério pastoral Necesitamos de este ministerio que pastoral vá à raiz dos problemas. que va a la raíz de los problemas. Essa maldição afetou a política, Esa maldición afectó la política, afetou a economia, afectó la economía, toda a sociedade. toda la sociedad. Havia fome e miséria na época. Había hambre y miseria. Fenômenos e catástrofes sobrenaturais aconteciam na natureza. Fenómenos y catástrofes acontecieron en la E a naturaleza. origem era a desintegração da família. Y el origen era la desintegración familiar. Vocês acham que hoje é diferente? ¿Ustedes piensan que hoy es diferente? Não, não é diferente. No, no es diferente. Quase sempre os problemas que nós temos na igreja, Casi siempre los problemas que tenemos en la se você iglesia, for investigar com calma, si usted fuera a investigar con a calma, origem deles está dentro das casas. el origen de ellos está dentro de las casas. E isso é muito sério. Y eso es muy serio. Um mau pai será um péssimo pai espiritual na igreja. Un mal padre será un pésimo padre espiritual en la Um iglesia. marido com problema terá problema também na sua liderança com a igreja. Un
Un marido con problemas va a tener problemas con el liderazgo en su É iglesia. como uma água que está fluindo, mas ela tem coisas contaminadas. Es como agua que está fluyendo, mas ella tiene cosas Então contaminadas. não se separa o ministério espiritual da família. Entonces no se separa el ministerio espiritual de la familia. Porque na verdade o ministério é a extensão da família. Porque en realidad el ministerio es como una extensión de la familia. E ele começa dentro de casa. Y él comienza dentro de E casa. a primeira responsabilidade dos pastores é com a sua família. Y la primera responsabilidad de sus pastores es con la familia. Ou seja, que o ministério eficaz ele é a extensão do que ele de fato é dentro de casa. O sea, el ministerio eficaz en realidad es lo que él es dentro de casa. Então o Senhor está treinando os seus discípulos. Entonces el Señor está entrenando a sus Eu vou discípulos. embora, vocês vão ficar. Yo voy afuera y ustedes van a quedar. Vocês têm que levar a obra de Deus adiante. Ustedes tienen que llevar la obra del Señor Mas adelante. como vamos fazer isso? Mas ¿cómo van a hacer eso? Procure casas dignas. Busquen casas dignas. Se vocês encontrar, ali a mão de Deus vai prosperar. Y si ustedes se encuentran allí, el Señor va a bendecir y va a Mas se prosperar. não encontrar casas dignas, Mas si no encuentran casas dignas, não tome essas casas desestruturadas como base para a obra de Deus. no use estas casas desestructuradas como base de la obra de Dios. Deus ama todas as famílias, Dios ama a todas las familias, mas elas vão reproduzir o que elas são. mas ellas van a reproducir lo que ellas son. Vocês me entendem, irmãos? ¿Están entendiendo, hermanos? Pedro foi um grande apóstolo Pedro fue un gran apóstol e também um grande profeta. y también un gran profeta. Poderíamos citar as partes da Bíblia onde você vê Pedro como um profeta, Podríamos citar las partes de la Biblia donde usted ve a Pedro como profeta, mas o Senhor está treinando Pedro também para ser um pastor. mas el Señor está entrenando a Pedro para ser un pastor. Muito interessante que o ministério de Pedro, podemos dizer que teve 3 níveis. Muy interesante porque podemos decir que el ministerio de Pedro tuvo 3 niveles. Em Lucas 5, o Senhor chama ele para ser um pescador de homens, En Lucas 5 el Señor lo llama para ser un pescador de hombres, um evangelista. un evangelista. Em Mateus 16, um homem da palavra. En Mateo 16, un hombre de la O Senhor palabra. falou, eu vou te dar as chaves do reino. El Señor le habló, te voy a dar de la llave del Depois reino, que ele recebeu a revelação do céu. después que recibió revelación del cielo. E em João 21, o Senhor chama ele para apacentar as ovelhas. Y en Juan 21 el Señor lo llama para pastorear las ovejas. Então ele é treinado para ser um evangelista, Entonces él es entrenado para ser un um homem da evangelista, palavra un hombre de la palabra e um pastor. y un pastor. Mas nesses 3 desafios nós temos crises no ministério de Pedro. Mas en estos 3 desafíos nosotros tenemos crisis en el ministerio de Porque Pedro. como evangelista a rede dele se rompeu. Porque como evangelista la red de él se rompió. O Senhor falou, lance as vossas redes ao mar. El Señor habló, lanza vuestras redes al mar. Mas Pedro foi sozinho, lançou a rede dele. Mas Pedro fue solo y lanzó la de él. Naquela época já existia essa cultura do individualismo, do isolamento. En aquella época ya existía esa cultura de el individualismo, el asolamiento. E quando ele foi aislamiento. sozinho, as redes dele se romperam. Y cuando él fue solo, las redes de él se rompieron. Então ele chama os seus amigos para ajudar ele a puxar as redes com os peixes. Y entonces él llama a sus amigos para sostener las redes con ellos. Que pena que as pessoas às vezes só pedem ajuda quando estão em crises. Qué pena que las personas solo piden ayuda cuando están en crisis. Quando alguém está indo bem no seu ministério, é um perigo. Cuando alguien está yendo bien en su ministerio, a veces es un Porque ele tem peligro. a sedução a sedução do sucesso. Porque tiene la seducción del éxito. E as pessoas preferem seguir sozinho. Y las personas prefieren seguir solos. Nem sempre quando as coisas estão prosperando é sinal de bênção. No siempre cuando las cosas están prosperando es un señal de bendición. O isolamento pode nos levar à tragédia. El aislamiento, el asolamiento nos puede causar tragedias. Como que as redes de Pedro se romperam? ¿Cómo fue que las redes de Pedro se Ele rompieron? pegou grandes peixes. Él pescó grandes peces. Eu venho de uma região de muita pesca Yo vengo de una región de mucha e pesca. aprendi que quase sempre os peixes que rompem as redes Yo aprendí que casi siempre los peces que rompen las redes são os maiores. son los más grandes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? ¿Usted está entendiendo lo que estoy queriendo hablar? Quais são os tipos de peixe hoje que têm rompido as redes da comunhão? ¿Cuáles son los tipos de peces que rompen las redes de la comunión? São os novos convertidos? ¿Son los nuevos convertidos? São irmãos e irmãs mais simples? ¿Son los hermanos simples? Então nós sabemos onde estão aí os focos de problemas. Entonces nosotros sabemos cuáles son los focos de los O Senhor problemas. está treinando Pedro. Mas el Señor está entrenando a Pedro. Não vá sozinho, No vaya solo, porque as redes vão se romper. porque sus redes se van a romper. Então ele chama João, que no futuro passa a costurar as redes. Entonces llama a Juan, que en el futuro sería aquel que remendaría las João e redes. Tiago.
Juan y Santiago, Nós não temos muito tempo para falar disso, mas no tenemos mucho tiempo para hablar de da eso, complementação ministerial. de la complementación en el ministerio. Então voltamos a Mateus 16. Entonces, volviendo a Mateo 16, Quando o Senhor dá as chaves do reino para Pedro, cuando el Señor le da las llaves del reino a Pedro, obviamente essa é a chave do ministério da palavra. obviamente son las llaves del ministerio de la palabra. Ele chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus. Él llama a Jesús aparte y comienza a reprender a Jesús. Tem compaixão de ti, não vá Ten para Jerusalém. compasión de ti, no vayas a Não Jerusalén. faça isso. No haga esto. E o que o Senhor responde a Pedro? ¿Qué le responde el Señor a Pedro? Atrás de mim, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Você não compreende as coisas dos céus, somente dos homens. Usted no comprende las cosas del cielo, solamente la de los hombres. Se como evangelista o Senhor disciplinou ele a não seguir sozinho, Si como evangelista el Señor lo disciplinó para no seguir solo, agora como homem da palavra ele está disciplinando para não querer controlar a obra de Deus. ahora como un hombre de la palabra lo está exhortando para que él no intente controlar la obra de Dios. Ele acabou de receber as chaves, Él acabó de recibir las llaves, mas não poder para manipular pessoas. mas no poder para manipular a las personas. E ele estava ali querendo manipular o Senhor. Y él estaba ahí queriendo manipular al Señor. Todos somos bons e humildes, Todos somos buenos y humildes até ter poder e dinheiro. hasta tener poder y dinero. A liderança é uma sedução muito grande. El liderazgo es una seducción muy grande. Pessoas se transformam quando se assumem o papel de liderança. Personas se transforman cuando asumen el papel de líderes. Você lembra que Satanás ambicionou a liderança? Usted recuerda que Satanás mencionó el liderazgo. Ele queria o trono de Deus. Él quería el trono de Dios. Por isso precisamos de homens vocacionados ao ministério. Por eso necesitamos hombres con vocación al E ministerio. tudo aquilo que vem à mão do Senhor, Ele vai quebrar e vai esmagar. Y todo aquello que venga en la mano, a las manos del Señor, el Señor lo va a quebrantar. Deus não pode usar homens se eles não forem primeiros quebrantados. Dios no puede usar hombres que primeramente no hayan sido Eu não quebrantados. sei quantos de vocês viram aquela saga O Senhor dos Anéis Yo no sé cuántos de ustedes vieron aquella saga del Señor de los Anillos e a saga do Hobbit, y la saga del Hobbit. mas existe uma ilustração muito interessante ali. Ahí hay una ilustración bien interesante. O autor dessa saga é o Tolkien. O autor de aquella saga, Tolkien, Era amigo de C.S. Lewis. era amigo de C.S. Lewis. Eles eram homens muito profundos no conhecimento geral. Ellos eran hombres muy profundos, muy eruditos. E eles usaram a mitologia e o conhecimento geral para transmitir o Evangelho. Ellos usaron la mitología y conocimientos generales para transmitir el Evangelio. Tolkien era um católico e C.S. Lewis foi um ateu que creu no Evangelho. Y Tolkien era un católico y Lewis fue un ateo que se convirtió a Cristo por el Então tem uma Evangelio. ilustração muito interessante. Entonces hay una ilustración muy interesante. Quando os gigantes assumem o castelo, Cuando los gigantes conquistan el castillo, perdão, os anãos conquistam o castelo, cuando los enanos conquistan el e castillo, eles estão atrás ali dos grandes tesouros. ellos están buscando aquellos grandes E tesoros. havia uma pedra preciosa de grande valor. Y había una piedra preciosa de grande valor. Mas o líder entre os anãos, Mas el líder entre los enanos, quando ele viu o tesouro, cuando él vio el tesoro, seu coração foi seduzido pela vaidade, su corazón fue seducido por la vanidad, pela grande ambição. por la ambición. E sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué Isso aconteció? despertou o dragão que estava adormecido. Eso despertó el dragón que estaba dormido. E agora o dragão se levanta Y ahora el dragón se levanta e causa uma grande destruição, y causa una gran destrucción. não só aos anãos, No solo para los enanos, mas também aquela comunidade, aquele povoado que estava perto do castelo. mas también aquella ciudad que estaba cerca del castillo. Isso é uma ilustração. Eso es una Quando ilustración. alguém ambiciona o poder, Cuando alguien ambiciona el ele poder, desperta o diabo. él despierta al dragón. Porque o diabo está procurando pessoas que têm ambição pela liderança. Porque el diablo está buscando personas que tengan ambición por el liderazgo. Porque ele quer liderar o povo de Deus. Porque él quiere entrar a liderar el E pueblo. ele vai usar homens orgulhosos. Y él va a usar hombres orgullosos. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? O Senhor deu as chaves para Pedro, El Señor dio las llaves para Pedro, mas tinha que tratar com o autoritarismo dele. pero tenía que tratar con el autoritarismo de Então Pedro. agora ele volta para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Entonces él vuelve para Pedro y le dice, apártate de mí, Se Satanás. você olhar a Bíblia, ele está dizendo isso para Pedro. Si usted mira la Biblia, él está diciendo eso para Pedro. Agora não sabemos se Satanás está atrás de Pedro, Ahora no sabemos si Satanás está detrás de Pedro, se está fora dele ou dentro dele, si está fuera de él o dentro de ou él, só na mente dele. o solo en la mente de él. A Bíblia não explica, La Biblia no explica, mas parece que fica claro para nós mas parece que queda claro para que nosotros todas as vezes que alguém usar a liderança,
Mas que todas las veces que una persona usa su liderazgo para manipular pessoas e controlar pessoas, para manipular y controlar a las personas, ele está no mesmo terreno que Satanás. él se pone en el terreno de Satanás. Ele não está igual, ele não está diferente do diabo, ele está igual. Él no es diferente que el diablo, él es igual. Ele é diferente em natureza, Él es diferente en naturaleza, mas não é diferente em espírito, em característica. pero no es diferente en espíritu y características. Então aqueles que exercem liderança na igreja têm que ter muito cuidado. Entonces aquellos que están en el liderazgo de la iglesia tienen que tener mucho cuidado. Ninguém é autoridade ou alguma coisa na igreja. Ninguno es autoridad ni ninguna cosa en la iglesia. Deus delega sua autoridade para servir o rebanho, Dios delega autoridad para servir al rebaño, não para controlar pessoas. no para controlar las personas. Paulo vai dizer que Deus lhe deu autoridade para edificar. Pablo le va a decir que Dios les dio autoridad para edificar. Então, em Mateus 16, nós temos o segundo estágio do ministério de Pedro. Entonces, en Mateo 16 tenemos el segundo estadio del ministerio de Pedro. E em João 21 temos o terceiro estágio. Y en Juan 21 tenemos el tercer E o estadio, Senhor chamou para o ministério pastoral. que el Señor lo llamó para el ministerio pastoral. Mas você deve se lembrar de uma coisa. Mas usted debe recordar una cosa. Quando que o Senhor deu o cajado para Pedro? Cuando el Señor dio el callado para Pedro, Não foi no auge dele. no fue en el auge de él. Foi quando Pedro chegou ao poço da humilhação. Fue cuando Pedro descendió al pozo de la humillación. Ele havia falado que todos poderiam deixar o Senhor, menos ele. Él había dicho, todos te van a dejar menos yo. Você, Pedro, Usted, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. antes que el gallo cante, usted me negará 3 veces. Não, Senhor, talvez você está cansado, está enganado. No, Señor, tal vez usted está cansado, usted está engañado. Contigo eu vou até a morte. Yo voy contigo hasta la muerte. Então Pedro tinha uma imagem, uma consciência de si muito distorcida. Entonces Pedro tenía la conciencia o una imagen de él muy distorsionada. Ele estava sendo sincero, mas estava equivocado. Mas él estaba siendo sincero, pero estaba equivocado. Então o Senhor lhe permitiu chegar ao seu fim. Entonces el Señor le permitió llegar a su fin. E ele negou o Senhor. Y él negó al Señor. Quando o Senhor ressuscita e vai avisar o discípulo que está indo para Galileia encontrá-los. Cuando el Señor resucita, va y le dice a sus discípulos que vayan a Galilea para encontrarlo. Pede uma mulher para avisar para os discípulos. Pide a una mujer que le avise a sus discípulos. Foi Maria Madalena. Fue María Magdalena. Essa é a maneira do Senhor quebrantar todos. Esa es la manera del Señor quebrantarnos a Porque todos. os homens não gostavam de ouvir as mulheres. Porque a los hombres no les gustaba oír las mujeres. Mas ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Mas ahí se le aparece primero a una mujer. Avisa os discípulos e a Pedro. Avisa a los discípulos y a Pedro. Ele amou a Pedro. Él amó a Pedro. Agora ele traz Pedro de volta ao discipulado. Ahora trae a Pedro de vuelta al discipulado. E pede para eles esperarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Y pide a ellos esperarlo a Jerusalén hasta que Mas sea nesse recibido el contexto, alto. Mas en este contexto, como Pedro tinha uma liderança muito forte, como Pedro tenía un liderazgo muy ele fuerte influenciava muita gente. y él influenciaba a muchas Ele personas, falava, o Senhor está demorando demais. y él hablaba, el Señor se está demorando mucho, Eu vou pescar. yo voy a ir a pescar. Ele já havia deixado tudo para seguir o Senhor. Él ya había dejado todo para seguir al Señor. Mas eu vou pescar. No, yo voy a pescar. Ele seguiu o seu próprio curso, seu caminho. Él siguió su propio camino Todos seguiram junto com Pedro. y todos le siguieron a Pedro. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Quando eles olham no meio, na beira da praia, Cuando ellos miran ahí a la orilla de la encontram playa, homem com uma fogueira e com peixes assados. encuentran un hombre con una hoguera y peces asados. Aquele homem era Jesus. Aquel hombre era Jesús. Pede ele fala para eles lançar as redes. Habla para ellos lanzar las E redes eles fazem uma grande pescaria. y ellos hacen una gran pesca. Pescaram 153 grandes peixes. Pescaron 153 grandes peces. Nada é sem significado na Bíblia. Nada es insignificante. Para os gregos, 153 representava toda sorte de pessoas nas sociedades. Para los griegos, 153 representaba toda clase de personas en la E sociedad. o Senhor está dizendo que as redes do Evangelho seriam lançadas para pescar toda sorte de pessoas. El Señor está diciendo que las redes del Evangelio serían para pescar toda clase de personas. Não deveria haver classismo, No debería haber clasismo, divisão por etnias, raças ou povos. división por etnia, razas o pueblos. Todos seríamos iguais, comprados pelo sangue do Cordeiro. Todos deberíamos ser iguales, redimidos por la sangre del Cordero. Pedro arrasta a rede e vai na frente de todos até a beira da praia. Pedro arrastra la red al frente de todos hasta la playa. Como era forte o Pedro. Pedro era muy fuerte. E agora eles estão ali comendo
Y ahora están ahí comiendo e eles percebem que é o Senhor. y ellos se dan cuenta que es el Señor. Então o Senhor se vira para Pedro. Entonces el Señor mira a Pedro. Nós encontramos isso em João 21, versículos 15 a 19. Encontramos eso en Juan 21, versículo 15 al 19. Sim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Después de haber comido, Jesús preguntó a Pedro. João 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Simão, filho de João, hijo de Jonás, você me ama mais do que estes outros? ¿usted me ama más que estos? Porque Pedro havia falado, ainda que todos te deixam, eu vou até o fim. Porque Pedro había dicho, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Praticamente ele está falando que ele era mais maduro e mais espiritual do que todos os outros. Prácticamente él estaba hablando que él era más maduro y más espiritual que los otros. E ele também voltou a amar a pescaria. Y él también volvió a amar el pescar. Estudiosos acreditam que quando Jesus fala, me ama mais do que os outros, Estudiosos creen que cuando Jesús habla, me amas más que los otros, esses outros podem ser tanto os discípulos como os peixes. esos otros pueden ser más, puede referirse a los discípulos o a los pescados que tenemos. E ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. É interessante que a palavra no grego para amar, Es interesante que la palabra en el griego para amar, que Jesus usa é agapou. que Jesús usa es agapo, É um amor incondicional. es ágape, amor incondicional. Mas quando Pedro diz, tu sabe que eu te amo, Mas cuando Pedro dice, tú sabes que yo te amo, é filéu. el amor es fileo, É um amor de relacionamento de amigos, de es colegas. un amor más de amigos, Mas não agapou, não amar até o fim. no un amor ágape hasta el fin incondicional. Mas Pedro falou que amava o Senhor. Mas Pedro habló que amaba al Señor. Então o Senhor está tratando com a origem do problema. El Señor está tratando con el origen del problema. Então o Senhor diz para ele, você me ama, então apacenta os meus cordeiros. Entonces el Señor le dice a Pedro, si tú me amas, entonces apacienta mis ovejas. Essa é a prova de que alguém ama o Senhor. Esta es la prueba de que alguien ama al Ele não Señor. está buscando grandes coisas. Él no está buscando grandes cosas. Vocês percebem? ¿Ustedes se dan cuenta? O teste de que você e eu amamos de fato a Jesus El test o la prueba de que nosotros amamos realmente a é Jesús quando nós amamos aqueles que Ele ama. es cuando nosotros amamos a aquellos que Él ama. O amor é a chave de tudo. El amor es la llave de todo. E o amor cobre todas as coisas. El amor cubre todas las É o cosas. amor que nos leva a andar juntos. El amor que nos lleva a andar. E é a falta de amor que nos leva a nos separar. Y es la falta de amor la que nos lleva a separar. Você não prova que ama o Senhor quando você se dá grandes conhecimentos, Usted no prueba que ama al Señor cuando usted tiene grande conocimiento, mas sim quando se torna um servo para servir as pessoas. mas sí cuando usted se vuelve un siervo para amar a las Você personas. se lembra que Jesus tomou uma bacia com água e uma toalha Ustedes recuerdan que Jesús tomó una toalla y una vasija e foi lavar os pés dos y discípulos. se fue a lavar los pies de los discípulos. Isso é a prova de amor. Eso es una prueba de amor. Quando começamos a amar o Senhor, Cuando comenzamos a amar al Señor, Ele vai nos levar também a ter uma bacia e uma toalha. Él también va a llevarnos a tener una vasija y una Não toalla. para ferir pessoas e acusá-las dos seus problemas, No para herir personas y acusarles de los mas problemas, para lavar os seus pés enquanto há problemas. más para lavar sus pies cuando hay problemas. A água sempre representa a palavra. La agua siempre representa la Então palabra. nós vamos usar a palavra como um meio de salvar as pessoas, Nosotros vamos a usar la palabra como un medio para salvar a las de personas, levantar as pessoas, de levantar a las personas, não se apartar das pessoas. no de apartarnos de las personas. Jesus perguntou a Pedro pela segunda vez, Jesús preguntó a Pedro por la segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Simón, hijo de Jonás, ¿usted me ama? Presta atenção como Jesus está se referindo a Pedro. Preste atención cómo Jesús se está refiriendo a Ele está Pedro. chamando ele de Simão, Él está hablando de Simón, porque Simão no grego é vacilante, porque Simón en el griego es vacilante, fraco. débil. Pedro se achava forte. Pedro pensaba que él era O fuerte. Senhor está falando, você já entendeu que você é fraco? El Señor está hablando, ¿usted ya entendió que es débil? Filho de João. Hijo de Jonás, Ou seja, você não é nada. usted no es nada. Jonas ou João era um nome muito comum naquela época. Usted, Jonás o Juan era un nombre muy común en aquella época. Não acha que você é alguma coisa. No piense que usted es alguien. Nós não somos nada. Nosotros no Se o somos nada. Senhor tirar a mão,
Si el Señor quita la mano, todos nós vamos nos perder. todos nos vamos a perder. É a graça de Deus que nos sustenta. Es la gracia del Señor la que nos sustenta. Você me ama, Simão, filho de João? Usted me ama, Señor. Ele respondeu, Jonas. sim, o Senhor sabe que eu amo. Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Novamente, Jesus usa a palavra o amor incondicional e Pedro usa a palavra de amor entre colegas. Nuevamente Jesús usa la palabra amor incondicional y Pedro usa la palabra amor Então o entre Senhor lhe amigos. disse, apacenta as minhas ovelhas. Entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Le dijo la tercera vez, Simão, filho de João, você me ama? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, Pedro quedó triste por haberle Jesús preguntado la tercera vez, você me ama? ¿usted me ama? E Jesus respondeu, Jesús respondió. perdão, e Pedro respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro respondió, el Señor sabe todas las cosas, sabes que te amo. Mas ama com aquele amor que não é perfeito. Mas amo con aquel amor que no es perfecto. Finalmente, Pedro está sendo sincero. Finalmente Pedro está siendo O sincero. Senhor lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Não temos muito tempo para entrar nesse assunto. No tenemos mucho tiempo para entrar en este Mas asunto. uma hora a palavra no grego para apacentar Mas una palabra en el griego para apacentar é alimentar a ovelha com aquele alimento que ele precisa especialmente. es alimentar a las ovejas con el alimento que ellas necesitan E precisamente. outra vez significa promover proteção, cuidado do rebanho. Y la otra sería promover protección para el rebaño. Não é fazer como os escribas e fariseus. No es hacer como los escribas y Estavam fariseos. dando uma comida para o rebanho. Estaban dando una comida para el Ela rebaño. estava gerando dano para o rebanho, não saúde. Estaba generando daño para el Não rebaño. era no disso salud. que o rebanho precisava. No era esto lo que el rebaño E eles precisaba. estavam exaustos, cansados como ovelhas que não têm pastor. Y ellos estaban exhaustos como ovejas que no tenían É pastor. como se o Senhor está falando para Pedro, não faça como os escribas e fariseus. Es como si el Señor le estuviera diciendo, no haga como los escribas y fariseos. Não ambicione a liderança nem o poder. No ambicione el liderazgo o el poder. Sejam sérios. Sean siervos. Conheça o estado das ovelhas. Conozcan el estado de las O ovejas. provérbio diz, coloque o teu coração sobre o gado Coloque su corazón sobre e sus apacenta as suas ovelhas. animales y apaciente sus ovejas. Colocar o coração sobre o gado, sobre as ovelhas. Coloque el corazón sobre su Que ganado. tratamento profundo o Senhor está fazendo com Pedro. Qué tratamiento profundo el Señor está haciendo con Pedro. Parece que ninguém pode ser um pastor na igreja, Parece que nadie puede ser un pastor en la a iglesia menos que primeiro ele chegue ao seu próprio fim. a menos que él llegue a su propio fin. Porque se não for assim, Porque si no fuera así, ele vai usar o ministério, a liderança para machucar as pessoas. él va a usar su ministerio para golpear a las personas. Nós precisamos saber que todos nós somos fracos. Nosotros necesitamos saber que todos somos débiles. Todos somos carentes da graça de Deus, Todos somos, carecemos de la gracia da de Dios, misericórdia de Deus. de la misericordia de Dios. Em verdade eu te digo En verdad te digo, que quando você era moço, você se cingia e andava como você queria. cuando tú eras joven te ceñías y ibas a donde querías. Às vezes achamos que somos maduros, A veces pensamos que somos maduros, mas qual é a prova de que não somos? pero ¿cuál es la prueba de que no lo somos? É quando a gente se cinge e anda do jeito que a gente quer. Es cuando la gente se ciñe y anda de la manera que quiere. Não ouve ninguém, não escuta conselho. No oye a ninguno, no escucha Ele consejos. quer fazer o que ele quer. Él quiere hacer lo que él quiere. Isso era Pedro no começo. Eso era Pedro en el comienzo. Pedro estava sempre contendendo com o Senhor. Pedro siempre estaba contendiendo con el Señor. Mas quando você for maior, quando você for velho, Más cuando ya seas viejo, você vai estender as suas mãos. extenderás tus manos, Ou seja, você vai se render o sea, usted va a e rendirse você vai aceitar ser conduzido. y se ceñirá a otro. Irmãos, muitos irmãos não podem andar juntos, Hermanos, muchos no podemos andar juntos porque eles não estendem as suas mãos porque no están en disposición de extender sus manos para ser conduzido pelo Senhor, para ser guiado por el Señor. porém através dos seus irmãos, Pero sin embargo, a través de sus a hermanos, ser cuidado e complementado juntos, ser cuidados y complementados, a menos que conheçam a cruz e a obra do Espírito Santo. a menos que conozcamos la cruz y la obra del Espíritu Vamos Santo. preferir o isolamento do que a coletividade. Vamos a preferir aislarnos que estar colectivamente. No Velho Testamento, os profetas eram solitários. En el Antiguo Testamento los profetas eran No solitarios. Novo Testamento, os ministros de Deus são solidários. En el Nuevo Testamento los ministros de Dios son
solidarios. É diferente entre solitários e solidários. Es diferente entre solitarios y solidarios. Essa cultura de andar sozinho, isso não é bíblico. Esta cultura de andar solos no es bíblica E isso não representa espiritualidade. y eso no representa O Senhor espiritualidad. chamou a comunhão do seu Filho El Señor nos llamó a la comunión con su Hijo e nos coloca amigos entre nós. y coloca amigos entre nosotros Para ninguém andar sozinho. para que nadie ande solo, Para sermos protegidos uns pelos outros. para ser protegidos los unos con los otros. Imagine que você pegue alguém que tem uns olhos lindos. Imagínense que usted se encuentra alguien que tiene unos ojos lindos. Imagine que uma moça está enamorada de um jovem com os olhos lindos. Imagínense que una joven está enamorada de un joven con ojos lindos. E então um dia ela vai se hospedar, ou eles vão se hospedar no lugar, Entonces ella un día se va a hospedar en un lugar e aquele jovem à noite tira os seus olhos, coloca num prato e põe sobre a mesa. y aquel joven se quita los ojos y los pone en un plato sobre la mesa. Aquela jovem levanta de madrugada. Y aquella joven se levanta de madrugada. Quando olha aqueles olhos que eram lindos Cuando mira aquellos ojos que eran lindos e agora estão sobre a mesa num prato, y ahora están en la mesa sobre el plato, cheio de sangue, veias, llenos de sangre y é venas. filme de terror. Es una película de terror. Assim somos nós. Así somos nosotros. Quando nós somos isolados, Cuando nosotros somos aislados, perdemos a proteção do corpo das nossas coisas feias, nossas perdemos fraquezas. la protección del cuerpo de nuestras cosas feas. Uma das belezas do corpo de Cristo Una de las bellezas del cuerpo de Cristo é que o Senhor oculta as nossas debilidades es que el Señor oculta nuestras e debilidades manifesta as virtudes deles em nós. y manifiesta las virtudes de Él entre nosotros. Mas quando estamos sozinhos, Mas cuando estamos solos, perdemos a proteção do Senhor no corpo de Cristo. perdemos la protección del Señor en el cuerpo. E agora as pessoas se afastam de nós. Y ahora las personas se apartan de nosotros. O problema não está nas pessoas muitas das vezes, El problema no está en las personas muchas veces. mas é que muitas vezes estamos revelando as nossas fraquezas Es que muchas veces estamos revelando nuestras e não as debilidades virtudes de Cristo. y no las virtudes de Cristo. Vocês estão me entendendo? Ustedes me están entendiendo. Quando somos imaturos, nós somos teimosos. Cuando somos inmaduros, nosotros somos temerosos. Cada um quer fazer o que quer. Cada uno quiere hacer lo que quiere. Mas quando o Senhor nos quebranta e nos traz a maturidade, Mas cuando el Señor nos quebranta y nos trae la madurez, quando Ele nos permite chegar ao fim do poço, más cuando el Señor nos permite llegar al fin del pozo, e às vezes Ele precisa permitir que aconteçam tragédias entre nós, y a veces el Señor necesita permitir que acontezcan tragedias entre para o nosotros, nosso bem, para nos salvar. para nuestro bien, para O salvarnos. Provérbio 18 diz que o homem que muitas vezes é exortado e não escuta, El Señor dice en Proverbios que el hombre que es exhortado muchas veces y no escucha, ele será afetado de tal maneira que se quebrará sem ter quem o conserte. él será afectado de tal manera que se quebrará sin tener quien lo consuele. Ou seja, quando deixamos de ouvir o Senhor através dos irmãos, O sea, cuando dejamos de oír al Señor a través de nós los estamos hermanos, impedindo a disciplina do Senhor sobre nós. estamos impidiendo la disciplina del Señor entre nosotros. Estamos como crianças birrentas, teimosas. Estamos como niños, temerosos. E aí o Senhor tem que tirar a sua mão de proteção e permitir que coisas aconteçam. Y el Señor va a quitarnos la mano de protección y permitir que cosas no sucedan. Pedro, quando você era menino, você se vestia como queria e ia para onde você queria. Pedro, cuando usted era niño, usted se ceñía, cuando era joven, usted se ceñía y iba donde quería. Mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos. Mas cuando usted sea viejo, usted va a extender sus manos. Ah, irmãos, quantos anos passam e nós não entendemos isso? Ay, hermano, a veces cuántos años pasan y nosotros no entendemos Quantos eso. problemas poderiam ser evitados se aprendêssemos a estender as nossas mãos? ¿Cuántos problemas serían evitados si aprendiéramos a extender Pedir nuestras manos? ajuda, irmãos, que possam nos ajudar. Pedir ayuda, hermanos, que nos puedan ayudar. Outro vai cingir você, Pedro, Y otro te va a ceñir e vai levar você para onde você não quer ir. y te llevará a donde no quieres. Quase sempre o Senhor nos leva aonde não queremos ir. Casi siempre somos llevados a donde no queremos ir. Claro que no final da vida de Pedro, Claro que al final de Pedro, aqui diz o texto que Jesus estava se referindo ao tipo de morte que Pedro havia de glorificar o Senhor. Pedro está diciendo que se está refiriendo a la manera como Pedro iba a morir. E ele termina dizendo: siga-me. Y él termina diciendo, sígueme. Olhe para mim, Pedro. Mírame a mí, Pedro. Siga-me. Sígueme. Mas imediatamente Pedro olha para o lado e falou assim: e desse aí que está me seguindo, o que vai ser dele?
Mas inmediatamente Pedro mira a Juan y dice, ¿quién es este que te está siguiendo? O Senhor acabou de falar, Pedro, me siga. El Señor acabó de hablarle a Pedro, sígueme. E ele já tirou os olhos do Senhor e olhou para João. Él ya quitó los ojos del Señor y miró para Juan. E o Senhor falou, Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu volte, El Señor le dice a Pedro, Pedro, si yo quisiera que él quede hasta que por yo que você vuelva, está se metendo nisso? O que você tem com isso? ¿por qué se mete con eso? Estou entendendo? ¿Se está entendiendo? Assim o Senhor fala conosco. Así el Señor habla con Então o nosotros. ministério pastoral lida com essas coisas. Entonces el ministerio pastoral lidia con estas Quero cosas. terminar lendo apenas um texto para a gente encerrar essa mensagem. Y yo quiero terminar apenas leyendo un pasaje para cerrar el mensaje. 1 Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Como pode aquele que é o sumo pastor que não conseguiu apacentar a multidão ¿Cómo puede aquel sumo pastor que no consiguió apacentar la multitud falar para Pedro, apacenta as minhas ovelhas? hablar para Pedro, apacienta mis Ele ovejas? está treinando Pedro. Él estaba entrenando a Pedro. Não significa que Pedro vai fazer tudo, No significa que Pedro iba a hacer todo, mas Pedro precisava encontrar casas dignas, mas Pedro necesitaba encontrar casas dignas, treinar pessoas, entrenar para personas, que eles também pudessem apacentar as ovelhas. para que también ellos pudieran pastorear las ovejas. Então, no futuro, capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Ahí en el futuro, Pedro, en el capítulo 5 de su primera epístola, Então, Pedro pôde falar aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles. entonces Pedro puede hablar a los ancianos que están entre ellos, el anciano entre ellos. Pedro agora está dizendo que ele é um ancião com eles. Y Pedro está diciendo que él es un anciano con ellos. Que transformação maravilhosa. Qué transformación maravillosa. Porque ele agora está se colocando como alguém que pastoreia ovelhas. Porque él ahora se está colocando como alguien que pastorea ovejas. Então ele está mostrando que entre as assembleias surgiram presbíteros. Él está mostrando que entre las asambleas surgieron ancianos. Ou seja, que a palavra poderosa, a palavra profética e de mestre, O sea que la palabra poderosa, profética y de maestros produziu pastores. produjo pastores. E agora o rebanho está sendo apacentado. Y ahora el rebaño está siendo apacentado. Nós que somos testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Yo anciano también con ellos y testigo de los procedimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês. Apacentar la grey de Dios que está entre Ele ustedes. está repetindo o que Jesus falou para ele. Él está repitiendo lo que Jesús habló para él. Apacenta as minhas ovelhas. Apacienta mis ovejas. Não por obrigação, No por obligación, mas espontaneamente, más espontáneamente, como Deus quer. como Dios quiere. Não por ganância, mas de boa vontade. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro mas cuidado, sendo exemplos para o rebanho. sino siendo ejemplos de la ley. Quantas palavras maravilhosas. ¿Cuántas palabras Quantas maravillosas? lições temos aqui. ¿Cuántas lecciones tenemos aquí? E o rebanho vai ver a vida desses pastores. El rebaño va a ver la vida de estos pastores. E a vida deles se torna uma mensagem. Y la vida de ellos sobre el mensaje. Eles não têm que dominar o rebanho, impor as coisas. Ellos no tienen que dominar y imponer las cosas. Eles simplesmente têm que ser um exemplo. Ellos simplemente tienen que ser un ejemplo. E quando o Supremo Pastor Cuando aparezca el príncipe de los se pastores, manifestar, vocês receberão a coroa da glória, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que nunca perde o seu brilho. que será incorruptible. Então, queridos, Pedro termina o seu ministério Entonces, queridos, Pedro termina su ministerio como um homem equilibrado como un hombre equilibrado entre os seus ministérios como apóstolo, entre su ministerio como apóstol, como evangelista, como evangelista, como profeta como profeta, e como pastor. como pastor. São degraus do ministério que vão amadurecendo. Son escalones del ministerio que va madurando. Eu não estou querendo dizer que todos chegarão a ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Yo no estoy diciendo que todos llegaremos a ser pastores, profetas, maestros o Estou evangelistas. dizendo que o Senhor vai servir a igreja com esses ministérios na coletividade. Yo estoy diciendo que el Señor va a servir a la iglesia con estos ministerios de manera colectiva. E que muitos poderão ter alguns tipos de ministério, Que muchos podrán tener algún tipo de ministerio, mas todos nós devemos ter o espírito de ovelha e de pastores. mas todos debemos tener espíritus de ovejas y de pastores. A bênção de um mestre é quando ele tem cheiro de ovelha. La bendición del maestro es cuando él huele a oveja. Porque
porque senão usa o ministério da palavra e causa dano ao rebanho. porque si no va a usar el ministerio de la palabra para causar daño. Nós terminamos então essa série de mensagens Entonces terminamos esta serie de mensajes procurando o equilíbrio entre o espírito do ministério profético buscando el equilibrio entre el ministerio de los profetas e o espírito pastoral, ou ministério pastoral. y el ministerio pastoral. E assim poderemos ser uma igreja saudável e espiritual Y así podemos ser una iglesia saludable y e espiritual, levar uma vida vitoriosa nesse tempo difícil que estamos vivendo. llevar una vida victoriosa en este tiempo difícil que estamos Poderemos viviendo. pregar o evangelho e querer que muitas almas se salvem, Podemos predicar el evangelio y que muchas almas se salven, porque teremos casas dignas para ajudar a pastorear as ovelhas. porque tendremos casas dignas que ayuden a pastorear las ovejas. Casas envolvem marido, mulher, filhos. Casas envueltas con maridos, mujeres, Todos nós, hijos y todos mesmo que nosotros. não tenhamos o ministério do pastor, Y todos nosotros, aunque no tengamos el ministerio de pastor, poderemos ajudar a pastorear. podemos ayudar al pastor. Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar.